Seja muito bem-vindo, está começando o podcast Chefe de Si. Eu sou Graziele Geronde, jornalista, empreendedora e adoro uma boa história. Vamos juntos falar sobre empreendedorismo? Essa produção é junto com o Next Studio, que é um estúdio multiplataformas. É aqui que nós realizamos o nosso podcast e o entrevistado de hoje é o João Nuvens, que ele é sócio de uma empresa de consultoria, mas já empreende há um bom tempo. João, seja muito bem-vindo. Obrigado. Um prazer imenso estar aqui. João, quer dizer que você já começou a ser empreendedor há mais de 20 anos, é isso? Sim, posso dizer que o empreendedorismo sempre fez parte da minha vida. Muito embora não deixando de pensar em carreira, mas sempre empreendendo e tentando ser chefe de si, né? E vamos começar falando de trás para frente. O que é a Pantanal, João? A Pantanal é uma empresa de consultoria ambiental, né? Ela já existe há 12 anos, né? E é uma empresa focada principalmente na parte de consultoria, na parte de floresta, na parte de água, né? Nós nos especializamos durante esses 12 anos em tratamento e qualidade de água, para potabilidade de água, né? Então, captações de água alternativas, como poços artesianos, coisas desse tipo. Mas já faz algum bom tempo que a gente vem desenvolvendo enormes projetos com relação a partes de estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto, supressão de árvores, educação ambiental e por aí vai. João, antes de você chegar na Pantanal, foi um longo processo, né? Foi. Quando que veio na sua cabeça, eu vou ser o meu chefe? Quando que surgiu essa ideia na sua vida? Bom, vamos começar com uma história de infância, né? Sério? Começou lá na infância, então, isso? Vamos começar com o João se perdendo numa feira com mais ou menos uns 10 anos de idade, né? Da mãe e... Quando a mãe encontrou o João estava ajudando a vender limão numa feira. Meu Deus! E aí, conseguiu lucros nesse dia? Como é que foi? Olha, sinceramente, não me lembro muito bem do resultado. Mas já passou... já demonstrou um DNA de tentar vencer, tentar conquistar algo, né? E não receber algo de mão beijada ou pensar que o universo conspira ao seu favor sem você lutar por aquilo que deseja. E a sua mãe, quando te viu vendendo limão na feira, o que ela falou pra você, João? Bom, ela primeiro se acalmou, né? Mas ela conta essa história até hoje, até por coincidência hoje é aniversário dela, né? E ela conta essa história e fala que foi um momento de desespero, mas quando ela me encontrou, eu estava sorrindo, vendendo limão e não estava nada preocupado de ter me perdido de pai ou mãe. E, João, depois desse episódio, né, de vender limões na feira, como é que foi a sua trajetória? O que você fez da vida? Como é que foi? Bom, eu comecei minha vida muito cedo, profissional, né, com 11 anos aí eu já estava buscando alguma coisa para trabalhar, né? Tirando essa situação da feira, mas eu já estava tentando vender meus pipas, já estava tentando procurar algum lugar para colocar coisas dentro de sacolinha, coisas desse tipo, né? Mas sempre meu pai é militar, né? Meu pai foi militar, né? E sempre cobrou muito estudo, então sempre fui em busca de conhecimento, né? E nessa busca de conhecimento, ela veio me fazendo pensar em se tornar algo cada vez melhor. E nesse algo cada vez melhor, ele veio fazendo com que eu tivesse minha carreira profissional, né? E que foi, hoje eu sou de uma empresa de consultoria, mas me formei em gestão e trabalhei com informática durante muito tempo, né? Com a área de TI, né? E durante esse período, mesmo tendo uma carreira, eu não deixei de buscar resultados no empreendedorismo, né? E comecei montando computadores, trazendo peças, comprando peças de Paraguai, montando e tentando vender. Eu e meu cunhado. Depois tive uma pequena participação numa escola de informática. Depois eu tive um restaurante muito conhecido em Rio Claro, né? De cupim. Depois eu resolvi focar um pouco mais na minha carreira profissional quando me tornei vendedor profissional. E depois que eu consegui me tornar um bom vendedor, graças a Deus,
eu optei por ter minha empresa de tecnologia, de ERP. Fui em busca de uma franquia para representar, inclusive aqui na cidade de Limeira. E acabamos tendo unidades em São Carlos, Sorocaba. E depois do final dessa empreitada, acabei me apaixonando pelo meio ambiente, reencontrando um amigo de infância, né? O meu sócio, nós somos amigos desde 12 anos de idade, desde que eu mudei para a cidade de Rio Claro, é importante dizer isso também. E nós conseguimos nos encontrar e começamos uma nova carreira juntos, né? Uma nova carreira não, né? Um novo empreendedorismo dentro de algo que já existia, que era uma empresa dele, mas com um conhecimento de gestão e com a história de vida que o João trouxe, né? Para poder fazer a Pantanal chegar hoje no patamar que está, graças a Deus. Uma história bem longa que você já resumiu agora em pouquíssimos minutos, né, João? Mas, João, o que te levou a empreender? Porque você não era de uma família que tinha necessidades, que passava necessidades, né? Não, de maneira alguma. É mais a questão de... meu pai, além de ser militar, meu pai era nordestino, cearense, Santana do Cariri. E sempre me passou um DNA de posso dizer, não no pejorativo, né? De sujeito homem, seja sujeito homem, aquele ditado nordestino, né? Mas de vencer, de ter sua independência, de tentar conseguir as coisas através do seu próprio suor. E o seu próprio suor, ele, na minha visão, ele parte de algo muito fundamental, que é a nossa própria cabeça. Então, a partir do momento que você tem grandes ideias, grandes sonhos e que você pensa dessa maneira, o empreendedorismo ele aflora dentro de você. Você acaba buscando ter uma maneira de conseguir vencer pelas suas próprias mãos. Você fez muitos trabalhos, alguns deles foram informais, pelo visto. Sim. 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 E quando que você decidiu formalizar tudo, deixar tudo bonitinho? Com qual empresa que foi que você começou a formalizar tudo isso? Isso veio através do estudo. Isso veio através da faculdade, veio através do conhecimento de gestão e entender que empreender por si só não é ser somente um aguerrido, vendedor ou coisas desse tipo, mas entender que os números incomodam. E entender que os números trazem resultado e que os números são alicerces para o crescimento de qualquer negócio. Então, com esse conhecimento de faculdade, com essa busca, né, de conhecimento, trouxe essa visão de que sem esses números a gente não consegue fazer com que nenhum tipo de empreendimento vá para frente. E onde que você colocou isso em prática pela primeira vez? Em qual empresa que foi que você colocou em prática? Isso foi no restaurante. Foi o primeiro grande desafio. Era um restaurante de um grande amigo meu, o Rodrigo, né? Que hoje mora em Rio Preto, que teve seus desafios e acabou tendo que voltar para São José do Rio Preto. E quando ele voltou, o restaurante ficou meio que à deriva, vamos dizer assim, a palavra, né? E quando ele me procurou para ajudá-lo a resolver os problemas do restaurante, para fechá-lo. E aí, como é que foi? E aí, eu sou apaixonado por gastronomia, né? Em modéstia à parte, eu cozinho em casa, tá? Espero que você seja um bom cozinheiro, além de vendedor. Sim, sou. Posso afirmar que sim. E nesse conhecimento do restaurante, era um sonho também, né? E levantando os números da gestão do restaurante, eu cheguei à conclusão que seria uma grande oportunidade daquele restaurante dar a volta por cima. E conversei com o Rodrigo, e o Rodrigo me fez um desafio, falou assim: João, vamos fazer o seguinte, então, você fica com o restaurante. Meu Deus, assim, de presente praticamente o restaurante, né? Mas não de presente, a troco de resolver as situações, as dívidas e todos os empecilhos que tinham, né? E aí eu falei, tudo bem, mas eu não tenho dinheiro para investir assim num restaurante hoje. E aí foi esse combinado. Resolva, né? Deixa meu nome fora dessa, né? Tô com medo, não sei o que vai acontecer. E se você resolver,
Aí, depois do que você gastou, a gente chega num denominador comum do restaurante aí. Se eu te devo, se você me deve. Então... E, João, você chegou a fazer um planejamento para poder resolver esses problemas do restaurante? Como? Sim, fiz um plano de negócio e, além de tudo, fiz um planejamento a longo prazo, médio e curto prazo, né? E, graças a Deus, eu tive uma visão de resolver tudo isso numa média de 3 a 4 anos, mas em um ano eu consegui resolver tudo e o restaurante se tornou não, ainda é, né? O restaurante ainda está lá, né? Então esse restaurante conseguiu dar a volta por cima, ainda é referência na cidade, é um restaurante de pessoas que me ajudaram muito a vencer essa batalha, mas que colheram o benefício de tudo isso. E, João, para você fazer todo esse plano de negócios, né, você teve que primeiro analisar os problemas do restaurante, Sim, né? Sim. Eram tantos problemas assim? O que tinha lá de problema? Bom, podemos começar dos mais simples, né? Tipo, a gente ter uma dívida com funcionários, coisas que normalmente acontece. E aí você pode falar, mas isso é simples? Isso é simples, porque normalmente você acaba caindo numa maré que você pode pagar o seu funcionário, mas você tem fundo de garantia, você tem IS, tem uma série de coisas. Até problemas mais complexos que envolvem o emocional. De uma pessoa chegar com uma dívida de mais de 20 na época, de 10 a 20 mil reais de mandioca. Sem uma nota de compra, tendo que receber esse dinheiro, né? E aí entra o coração, né? E como empresário, você pensar em números é simples, por isso que eu digo. Agora, quando você olha uma pessoa que não tem uma nota para justificar uma nota de compra, né? Mas você olhar nos olhos dela e entender que ela estava falando a verdade mesmo, isso aconteceu. E aí ter que colocar isso no plano de negócio para pagar 10 mil reais de mandioca é inacreditável, né? Uma situação bastante complexa, né? Porque até quando você começa a criar dívidas, você começa a fazer uma bola de neve, né? Sim, sim. Essa bola de neve, posso dizer que ela é inevitável, né? Porque você acaba descobrindo um santo para cobrir o outro, né? Então você vai tentando resolver uma situação aqui, tentando resolver uma situação ali. Aí você tem, no caso do restaurante principalmente, a gente podia começar com garçonetes, equipe de cozinha, entrar com o pessoal de churrasqueira, porque é uma churrascaria, né? Então você vai a parte de motoboy, de entrega, aí tem a parte de água, luz, gás. E sem contar que você, para todo novo negócio, né? Porque queira ou não queira é um negócio existente, né? Mas ele vai ser um novo negócio. Então você tem que investir. Então você tem que mudar a cara, você tem que mudar o lugar, você tem que pintar, você tem que fazer um planejamento de marketing, isso é muito importante dizer. Até para o cliente poder se sentir atraído de ir para aquele restaurante, né? Senão ele vai falar assim, é tudo igual, não vou, né? O atrair o cliente num restaurante chega no ponto de você pensar na iluminação do restaurante. Então, até isso você tem que saber, né? Saber que alguns tipos de luz ajudam a pessoa a ter mais vontade, mais apetite para comer. Então, até isso entra nesse planejamento. Até isso você tem que pensar. Então, é muita coisa. E uma das principais coisas assim, que eu falo que foi uma loucura que eu fiz, assim, que virou uma cara do restaurante, foi fazer uma reinauguração. E nessa reinauguração, eu coloquei 2 holofotes na porta, assim, iluminando 2 coqueiros e de luz verde, assim, para chamar bem a atenção. E até hoje estão lá. E chamou a atenção mesmo. João, você ficou quanto tempo com esse restaurante? Esse restaurante, eu fiquei 3 anos com esse restaurante. Esse restaurante, meu filho tinha acabado de nascer, né? Então, meu filho ia fazer 1 ano e eu fiquei 3 anos e meio com esse restaurante. E por que você decidiu não ficar mais com o restaurante? Porque, como eu disse, eu tinha uma carreira, né? Eu estava trabalhando numa grande empresa de ERP e, graças a Deus, performando muito bem. E com um filho recém-nascido e com 2 jornadas de trabalho.
né? Então eu trabalhava de manhã, tarde à noite. E para quem não conhece a vida de um restaurante, a folga é na segunda-feira, né? Então sábado e domingo você trabalha, segunda-feira você folga no restaurante. E na carreira você folga de sábado e domingo. Então, no final das contas, eu acabava não tendo folga alguma, né? E aí eu deu um estralo também na cabeça, um estalo de... Poxa, não vou ver meu filho crescer? Eu não vou acompanhar, né? E isso daí pesou muito na época. Até minha esposa, na época, falou assim, poxa, mas você vai fazer isso mesmo? Eu falei, olha, eu tenho que optar. Eu prefiro ter uma vida pessoal também, porque senão eu não vou ter alicerce para ter uma vida profissional. E, João, querendo ou não, isso tudo precisa estar num equilíbrio, né? Porque senão... Sim, fundamental. Fundamental. Cabeça, família, corpo, mente e tudo mais que você puder para poder enfrentar as jornadas do dia a dia. E digo mais ainda, né? Para quem crê muito, Deus, né? Muita fé, muita força de vontade, fechar os olhos, orar, pedir, acender sua vela, não sei. Eu sei que é a fé de cada um, mas tenha fé que tudo vai dar certo, desde que você trabalhe bastante. E aí, no fim desses 3 anos, você devolveu o restaurante para o seu amigo? O que aconteceu? Não, isso foi uma história assim. Quando eu assumi o restaurante, com essa jornada de trabalho absurda, né? Eu falei assim, olha, eu preciso de um braço direito, né? E aí eu chamei um amigo que tinha um bar dentro de um clube da cidade, né? De Rio Claro. E fiz uma proposta para que ele fosse trabalhar comigo no restaurante, né? E nessa proposta é que ele tivesse metade do meu restaurante. Falei, venha, né? Trabalha comigo, seja meu sócio e vamos tocar isso aqui para frente. E assim foi. E 3 anos e meio depois, eu vendi minha parte para ele. Decidiu não ter mais restaurante e ficar com a família. Justamente. E aí, depois que você deixou o restaurante, você já tinha uma carreira de vendedor, né? Qual foi a sua próxima empresa? Que você falou, essa empresa agora é minha também. E foi uma empresa de RP aqui em Limeira, de uma franquia, né? Que foi um investimento, tinha acabado de sair dessa multinacional, acabei pedindo a conta de uma empresa depois de anos de trabalho. E coragem, né? Muita coragem, que tem amigos até hoje lá, gosto muito, são pessoas assim que me evoluíram muito, me tornaram o profissional que eu sou. E aí eu falei, não, tá na hora de arriscar de novo, mais uma vez. Agora tá na hora de arriscar mesmo. Tá na hora de a minha carreira ser eu mesmo. E daqui para frente eu vou tocar a minha empresa. E nessa de tocar a minha empresa, eu saí, pedi a conta. E aí outro amigo meu, grande amigo meu, o Jefferson, o Jefferson e a Laise, né? Me chamaram para fazer parte da sociedade deles, dessa empresa. Que quando eu cheguei lá, era ele, a Laise e o Rony, e o Serginho. E aí depois essa empresa acabou criando essa proporção de 3 unidades de negócio aí. E foi uma paixão, foi um desafio, foi um crescimento contínuo durante muito tempo também. Até que no final o resultado não foi muito o que a gente esperava. Por que não foi o que vocês esperavam? O que aconteceu, João? Compartilha com a gente. Compartilho. Normalmente a gente tá acostumado a histórias de insucesso, né? Acabou falindo, coisas desse tipo, né? Mas não foi o caso, não. Muito pelo contrário, sim. A empresa estava indo muito bem. É que era uma franquia, né? E aí a franquia, ela tem seus desafios individuais, né? Ela tem suas metas de crescimento e também tem seus objetivos. E acabou chegando um grande investidor nessa franquia. E esse grande investidor colocou como uma das cláusulas que não pudessem ter mais unidades franqueadas, e sim unidades próprias, né? E aí apareceu esse desafio, e nesse desafio acabou a empresa se dissolvendo.
se dissolvendo mesmo, né? Com muita pena, muita dor no coração, assim, né? Uma equipe boa, profissionais, assim, que se tornaram amigos, muitos amigos trabalhando com a gente. Só para você ter uma ideia, assim, o gestor que me levou na época dessa grande empresa que eu trabalhei para trabalhar na área comercial, ele estava trabalhando comigo na área comercial de Sorocaba. Ele estava como funcionário meu, então foi assim, o negócio foi indo, tava muito bom. Só que daí aconteceu esse desafio, e aí eu digo para qualquer empreendedor, esteja preparado, porque o desafio, ele não é... esses precalços, né, eles não acontecem só na parte financeira. Ele acontece por falta de gestão, ele acontece na parte financeira e ele acontece por desafios do mercado mesmo. Ele acontece, às vezes, com uma empresa que investiu muito dinheiro em uma determinada área que, às vezes, ela poderá não existir daqui a alguns anos. Ela acontece quando, no meu caso, você apostou suas fichas numa franquia que não é mais uma franquia e por aí vai. Então, esse caso, né, era uma franquia, não é mais, praticamente destruiu com um sonho de ser empreendedor, né, de ter um negócio próprio, não foi, João? Olha, não destruiu. Posso falar que não destruiu. Com o sonho, não. Com o João, quase. Te causou muitos problemas isso, João? Me causou, vixe. O João achou que a culpa era dele, né? A culpa é minha, não é possível, né? Aquelas coisas assim, né? Você tenta entender, né? Você fala assim, não. Até isso levou a um ponto de entrar com... Como é que eu posso dizer assim pra você? Com um estado até meio depressivo mesmo, de poxa, tal... Até tomar uma bela sacudida, assim, né? Até tomar uma bela sacudida de um grande amigo que eu considero irmão, Márcio Bonatti, empreendedor da cidade de Rio Claro. E ele na minha casa, assim, olhou e falou assim, negão, você com raiva você é bem melhor. Ele fez assim. Aí eu fiz, é verdade. E aí foi da onde deu o estalo de novo, né? E eu falei assim, olha, preciso vencer de novo, né? E aí eu falei, vou começar do zero. E começar do zero era voltar da aula. Que no início da minha carreira profissional, eu fui professor de informática, né? E como eu fiz cursos de gestão, cursos de venda, PNL, coisas desse tipo, eu falei, eu vou voltar da aula, vou fazer palestras, vou para essa área. E assim, tentei de novo, né? Só que daí foi onde meu irmão Marcos, né, Marquinho, né, que eu chamo de Marquinho, com muita paixão, assim, o Marcos, ele me chamou e falou assim, negão, tô precisando de você aqui, vem conversar comigo. E até entre esse meio do caminho também teve um outro desafio, que foi esse meu irmão Márcio Bonatti, chegou e fez assim, olha, negão, apareceu uma oportunidade de ter uma loja de celular aqui num Savenhago, aqui de Limeira. E ele me ajudou a montar a loja. Nossa. E aí o Nesley também, um outro irmão, desafio também grande, falou, vamos junto. O Nesley já estava com esse sonho, eu entrei com ele, mas eu não me adaptei. Por que, João? O que aconteceu? Porque venda de varejo, né? É um negócio mais diferente e um trabalho de valor agregado, assim, que você tem que vender muito para ter um resultado muito bom, né? E além disso também os custos são muito altos e a dinâmica do negócio me deu uma bloqueada em mim, que é assim, quem conhece o mundo de celular, de tecnologia, tinha dia que eu ia fazer compra assim, eu olhava aquele mundo de modelos que eu falava assim, nossa, eu não vou conseguir entender nunca o que eu tenho que comprar, sabe? Mas eu estava naquele momento de estado de pânico, né? E aquilo eu falei, não, eu vou pra aula, né? E aí acabou indo pra aula.
João, esse negócio do celular praticamente não era a sua verdade, não era aquilo que você gostava de verdade de fazer, né? Não, ele não é. Ele é o que meu irmão gosta, né? Mas também foi o que eu tentei me agarrar, né? E ser chefe de mim de novo, né? Meio que assim, né? Mas não é minha, assim, não é minha paixão. Minha paixão é gestão mesmo. Minha paixão é gerenciar projetos. Minha paixão é trabalhar com serviço. Minha paixão é essa. Eu acho que eu consigo performar melhor assim. Talvez pela formação, né? Por tudo que aprendi, ser sempre levado para esse sentido, né? Do consultivo, né? Da venda consultiva, do trabalho do serviço, sempre foi para projetos, né? PMI, esses tipos de coisas, assim. Então eu acabei não fui muito bem sucedido nisso aí, não. Antes da gente chegar na Pantanal, eu vou colocar aqui na mesa o nosso primeiro quadro. Ok. O nosso primeiro quadro, a gente tem um quadro aqui que se chama De Empreendedor para Empreendedor. Vamos lá. Então eu vou te fazer algumas perguntas e você dá uns conselhos para quem está passando por essa situação. Pode ser? Pode ser. Ó, para quem tá com dificuldade em vender, que conselho que você dá, João? Bom, dificuldade de vender existem várias, né? Precisava entender melhor qual a dificuldade, primeiro. Isso ele tem que parar e analisar, porque não estou performando em venda. E a venda, ela começa de uma boa prospecção. Ela começa de você analisar sua persona, seu tipo de cliente, quem você pode atacar, e aí você criar estratégias para isso. Essa estratégia vem da prospecção, vem depois com relação à estratégia de marketing. Ninguém anda sozinho, não adianta você falar bem de você mesmo. Senão você põe sua mãe para vender para você, fica facinho, né? É bem isso. Não é isso. E daí para frente você você tornar isso dinâmico, não parar nunca de estudar isso e continuar evoluindo a cada dia ou cada semana, no mínimo, você parar e reavaliar se a sua estratégia está dando certo. Isso você pode mudar no mesmo dia, mas vale começar dizendo: saiba o que você está vendendo. E a venda é sempre uma arte, né, João? Não é tão simples assim você chegar e vender, né? Olha, eu tenho um grande mestre, o Bazani, que ele fala assim pra mim, assim, ó... se você for justo, sincero e estiver falando verdade, vender vai ser natural, né? O ruim é que todo mundo acredita... é um paradigma antigo, né, de vendedor, né? Que o vendedor é o cara que enrola, é o cara que te vende sem você precisar... E não é. Hoje em dia é entender a dor, na verdade. Se o cara não precisa, ele não tem que comprar de você. Procura um bom cliente e não qualquer cliente. Procura o cliente que vai ser bom para ambas partes, né? O ganha-ganha. O cliente vai ganhar com o que ele está comprando e você vai ganhar em ter aquele cliente. Agora, se aquilo não servir para a pessoa, não adianta. Então, o vender é ser sincero, é ser de coração, ser aberto, entender a necessidade da pessoa para depois oferecer uma solução. E não sair falando solução. Eu falo muito, tenho muitos amigos que eu dou conselho com relação a isso, né? E eu falo assim: poxa, seu negócio, a pessoa entrou lá na sua loja, tá olhando sua loja. Aí é normal, né? Alguém chega e fala assim: pois não, posso te ajudar, né? Não, só tô dando uma olhada, né? Tá tranquilo. Mas você perguntou se a pessoa estava precisando de alguma coisa? Você perguntou se quando ela falou que precisava de alguma coisa, qual o motivo da necessidade? Porque senão não adianta, né? Tem uma história muito... que ficou muito na minha cabeça, assim, de uma negociação de um amigo meu que vendia soluções para segurança de computadores, né? Em dados da nuvem. E ele chegou numa conta lá para vender, né? De um cliente. E esse cliente estava muito preocupado porque a empresa era num lugar de muito pouca segurança, um lugar perigoso. Ele estava preocupado de alguém entrar, roubar os computadores da empresa.
E aí ele fez um baita de um projeto, falou, agora acertei, né? Agora esse cara, esse cara tá precisando... Agora vai, né? Não, agora acertei. Agora bati a meta do ano, vou vender pra ele, vou pra praia, né? Aqueles negócios assim, já faz assim. Já tá planejando a viagem e tudo mais. Beleza, fez reunião com o cara, fez projeto, coisa mais linda do mundo. Apresentou o projeto pro cara, coisas assim, vou usar números fictícios aqui, né? Mas coisas de 100 mil reais de solução pra vender, assim, e tal. Legal. Quando apresentou o projeto, aí, quando ele foi receber a devolutiva, o cara não aprovou o projeto. E aí Ele falou, por quê? Perdi pra quem? É. Aí ele foi ver pra quem ele perdeu. Ele perdeu pra uma empresa de segurança e colocou cachorro na empresa. Hein? Né? Uma coisa tão simples, né? Então, quando ele chegou lá, ele tava, a preocupação do cliente era com a segurança e não com os dados do computador. Então, a interpretação no momento da venda, ela vem muito do seu coração, né? Ou da sua cabeça, né? Que você imaginar coisas, né? Então, o que ele estava preocupado mesmo é que alguém entrasse na empresa dele. Ele não estava preocupado que alguém roubasse os dados dele. Que fizesse um crime virtual, né? O crime dele era outro, né? A preocupação. Então, é isso. Então, você tem que entender o que realmente o cliente precisa para depois oferecer uma solução concreta e para uma negociação justa e fechar a solução que realmente vai dar certo para os dois. Agora, João, tem muita gente que tem vergonha de vender. Como fazer para a pessoa que quer ter um negócio próprio, mas tem vergonha de oferecer o produto para um cliente, por exemplo? Bom, a vergonha, ela tem duas vertentes, né? Tem uma vergonha natural, né? Às vezes a pessoa é tímida mesmo, né? Aí é trabalho e desinibição, né? De que forma, João, pode trabalhar a desinibição? Eu já fiz algumas dinâmicas que são meio doidas, assim, né? Uma delas é colocar um representante meu dentro de um banheiro, falar para ele, fecha a porta aí. Ele fechou a porta, eu falei, agora me vende daí de dentro, que você não tá me vendo. Entendeu? Então trabalha, vai falando aí, eu vou dando meus cheques aqui e você vai falando aí, né? Porque quando você tá cara a cara com a pessoa, é isso que bloqueia, né? É isso que bloqueia. Então, tentar trabalhar com a porta fechada primeiro, e fala bastante com o espelho, converse, leia, mas o outro lado da vergonha que eu falo é não estar seguro. Ah, precisa saber o que está vendendo, né, João? Você tem que estar seguro. Se não tiver seguro, vai ficar difícil mesmo. Timidez e insegurança é impossível vender. E, João, eu conheço uma pessoa que ela vende muito bem, assim, no presencial. Sim. Mas se tiver que pegar o telefone e ligar, meu Jesus amado, travou, esquece, não vai vender mais nada. Ele começa a passar mal, inclusive, Entendi. De ter que pegar o telefone e ligar para a pessoa. Mas são perfis, né? É o perfil da pessoa, do profissional, né? E a venda profissional, ela é dividida em profissionais para prospecção e profissionais de venda. Isso não é à toa. Tem a equipe de marketing, telemarketing, que liga e conversa e é treinado para isso. E tem o profissional que ele bate de porta em porta e vende na frente, vende gelo pro esquimó, né? Aquelas coisas assim, né? Mas tem profissional que consegue desenvolver os dois lados, né? Então, isso é só com o tempo mesmo. Então, a segurança, essa pessoa que está na rua, é muito mais fácil ela conseguir vir para a prospecção do que a pessoa da prospecção ir para a venda na rua. Sério, porque João? quando ele sair de trás do telefone, que ele olhar nos olhos de uma pessoa, vai ficar difícil. E quando ele for pro telefone, trabalhe o banheiro, por favor. Fecha a porta do banheiro e converse com a outra pessoa do outro lado. É dessa maneira. Vende como se você estivesse vendendo para a porta do banheiro. Entendeu? E isso vai fazer com que você tenha um momento seu ali. Ninguém tá te avaliando, ninguém tá te vendo, ninguém tá falando e assim você vai fazendo, né? Olha, uma boa dica para quem está em casa, você que está em casa, quer empreender, mas tem vergonha de vender. Ah lá, entra no banheiro, se tranca. No banheiro. Né, João? Entra no banheiro, se tranca, vende pro espelho. Vende pro espelho, Pra viu? esposa. Nossa, quantas e quantas vezes eu fiz isso.
Quantas e quantas vezes. E isso não foi só para venda, não, para palestras, assim, de fazer a palestra para a esposa. Falar, e aí? Você gostou? Tá bom? Né? Dá uns cheques aí, né? Minha esposa é gerente de banco também, né? Outra vendedora, né? Uhum. Então, já viu, né? E aí ela já passou por isso várias vezes. João, último conselho aqui nessa mesa. Os meus clientes ainda estão baixos. Como eu faço para atrair mais clientes? O que você diz para quem está passando por uma situação como essa? Bom, eu ia usar um termo aqui, mas deixa pra lá. Mas primeiro é levante e ande, né? Levante e ande, não desanima. Vendedor sentado, venda não acontece sentada, não. Tá, tinha um gestor meu que falava assim, chegava na empresa, tava a equipe lá sentada, falava assim, já vendeu hoje? Não. Ele tá aí sentado? Tô. Então tá aqui R$10. Vai comprar um lanche no McDonald's, ver se vende pra alguém, né? Quer dizer... E a outra coisa é assim, tudo tem seu preço, né? E para você agariar maiores clientes ou mais clientes, invista em marketing. Marketing é sempre uma boa alternativa, né, João? Mas tem que ser estratégica. Não pode ser o marketing que todo mundo está acostumado a ver, né? Assim, marketing panfleto que você distribui na rua ou coisas desse tipo assim que... Você não vai trazer cliente, né, João? Você está passando na rua hoje, o que tem de... Desculpa as clínicas aí, né? Clínicas de odontológicas aí, né? Mas você tá passando... Poxa, pelo amor de Deus, meu dente tá beleza, né? O cara tá atrás de você com papel, assim, né? Não adianta. O papel que você vai pegar aqui e jogar na próxima lixeira que você encontrar, né? Bom, se jogar na lixeira. Mas o estudo da área diz que existem hoje 2 tipos de marketing, né? O marketing inbound e outbound, né? Então, é importante você entender isso também, né? Você tem que entender a pessoa que você quer atrair, a persona, né? A palavra técnica é isso, né? Desenvolver essa persona e criar uma estratégia de marketing, seja ela inbound ou outbound, depende do seu negócio. Para quem não conhece, um cliente vem até você e outra você vai até seu cliente, para ficar mais simples assim, né? Inbound, o cliente vem. Isso. E outbound, o cliente vai. Você atrai o cliente. Isso. Então, mais uma dica aí para você que está em casa, quer empreender, estude inbound marketing, outbound marketing. É simples de demonstrar para quem, de uma maneira mais prática também. Uma coisa é você fazer um panfleto da sua empresa, outra coisa é você fazer um vídeo chamando atenção para a sua empresa. Exatamente, tá? Exatamente. Então, são essas estratégias aí, fica mais simples. Agora, vamos voltar, a gente já deu alguns conselhos para quem está em casa, né, João? Vamos voltar a conversar e falar sobre agora a Pantanal. Vamos lá, minha paixão. Como você chegou até a Pantanal? Porque você não é do meio ambiente, né? Olha, eu tive uma experiência com o meio ambiente quando eu era criança, né? O pai nordestino, quando mudamos para o interior, ele achou que estava morando numa fazenda, né? Então era cavalo, vaca, tirava leite, entregava leite de charrete, fiz tudo isso aí. Mas foi essa experiência que eu tive. Sempre gostei muito do meio ambiente, assim. Sou um cara que hoje tem 2 filhos, né? E pesco muito, vivo no meio ambiente, assim, e tal. Mas nunca entendi o meio ambiente como um negócio. Para mim, ele era... Se falasse, eu era tão ignorante, assim, talvez, que quando me perguntava sobre meio ambiente, era capaz de eu falar assim, o cara que ganha com o meio ambiente, ele planta soja, né? Nada a ver uma coisa com a outra. E é bem diferente, né, João? O meio ambiente envolve muitas coisas, né? Nada a ver, muito pelo contrário. Eu falo assim, tudo se faz necessário, né? A indústria agro, ela se faz necessária, sim. Mas o meio ambiente, hoje, ele é posso dizer que existem grandes fazendas hoje em que não plantam nada para colher, não criam um tipo de animal, nada, e ganham dinheiro com o meio ambiente, né? Ela é produtora de água. Produtora de água, para quem não sabe, ela tem uma área verde, então isso é considerado que a árvore é uma indústria de água, né? Então, ela tem incentivos para isso. Hoje existe uma área chamada sequestro de carbono, né? Então, quem
Até tivemos na última reunião aí, né, do internacional, falando a respeito do carbono, redução de carbono, e o Brasil se comprometeu com algumas metas, tal. E tem fazendas que têm áreas específicas para replantio, para compensação do carbono de empresas que emitem poluição de carbono, né? Então, existem várias empresas assim hoje ambientais, né? Não agronegócio, ambientais, empresas ambientais. Mas existem as consultorias ambientais que são, posso dizer assim, nós somos hoje um intermediador entre as obrigações, entre aquilo que vem do Ministério do Meio Ambiente, que vem de Vigilância Sanitária, CETESB, DAE, né? Para o cliente final, né? Esse cliente final pode ser você pode ser uma pessoa física, né? Vamos falar assim de uma maneira mais simples, a uma indústria, a uma fazenda, tanto faz, né? Então, vou dar um exemplo, captação de poço artesiano, né? Que é popularmente conhecido como poço artesiano, mas é poço tubular profundo, né? Então, para perfurar, tem uma documentação para liberação. Depois disso, entra a parte de perfuração mesmo. Depois entra a parte de outorga. Depois entra a parte de monitoramento, qualidade dessa água, potabilidade dessa água e por aí vai. Até porque, João, se você sai furando poços por aí, você pode ter um problema muito sério, né? Com os responsáveis do meio ambiente, né? A mãe terra, né? A mãe terra, na verdade, né? Você está extraindo algo do subsolo, né? E isso, a terra, ela tem seus limites. Existem cálculos, existem ciência para isso, tá, gente? Quando a gente fala, às vezes, as pessoas veem a indignação de alguns cientistas com relação às decisões ambientais, é porque elas não foram tomadas à toa. Houve um estudo, né? Para poder descobrir, né? Tudo isso. Tem um estudo para isso. Existe um cálculo chamado Q710, que é a reposição desse aquífero. Muitos já ouviram falar do aquífero Guarani, mas isso é popular também, né? Tem subdivisões e tal. A gente tá um pouco frio para mim, assim, né? E, João, a consultoria ambiental, né? Com tudo isso, né, com todos esses termos, com todas as legislações ambientais, a gente sabe que muitas vezes essas legislações ambientais não são bem cumpridas, né? Ou até pelos próprios políticos, ela é meio deixada de lado, até tipo, não tem problema meio ambiente, não vai fazer diferença. Vamos aproveitar, né? Passar a boiada, né? Vamos aproveitar, né? A consultoria, para poder regulamentar tudo isso, ela é extremamente importante, né, João? Ela é importante, porque a gente faz a interpretação da lei para a necessidade do cliente, né? Entender a necessidade do cliente, né? Então, assim, a lei, ela é uma lei única, vamos dizer assim, mas para cada caso é um caso, né? E a gente tem que entender a necessidade daquele cliente, entender o que a lei diz sobre aquilo e executar aquela tarefa, aquela obrigação conforme a lei manda, né? É muito comum, assim, no Brasil, a gente ver pessoas que, primeiro, né, acham que o órgão regulador, né, ele é carrasco, ele é o cara que vai partir da multa, na verdade, ele nada mais do que uma pessoa que vai fazer com que aquilo que você está utilizando continue existindo. Então, você vai fazer extração de água ou de areia ou qualquer coisa, de árvores, sei lá. E você vai fazer até acabar, né? Então, a lei, ela foi criada para isso, né? Então, ele não é para isso. E ele é o orientador, gente, pelo amor de Deus. Ele não chega lá para te punir, ele orienta primeiro. Ele orienta. E, João, antes da gente... A gente tem muito assunto para falar sobre meio ambiente. E se deixar, a gente vai ficar aqui até amanhã falando de meio ambiente, Vamos lá. né? Então, quando que você chegou na Pantanal? A Pantanal eu cheguei, foi depois dessa jornada aí da empresa de ERP, né? Da franquia e da loja, né? Eu retomando o assunto da questão de voltar da aula, né? Achei, vou voltar da aula e tal. E esse meu sócio hoje, meu irmão, meu compadre, batizei a filha dele, então nós, além de criarmos um laço empreendedor, né? Cria um laço de família, de né? família.
E eu procurei ele porque ele tinha feito um curso de gestão, né? Um curso de PNL na época, se não me engano. E eu falei para ele: Marcos, eu gostaria de saber onde você fez essa aula para mim ir lá ver se eles estão precisando de professor, né? De gente para dar aula, né? E aí, quando eu fui falar com ele me chamou para conversar com ele. E nessa conversa, ele falou: olha, eu tô precisando de ajuda. A empresa já existe há um bom tempo, mas sempre fui eu aqui, né? E agora eu tô precisando crescer e tô sozinho e... Não sei o que fazer da vida. Não sei como é que nós vamos... O que eu vou fazer? Você não topa esse desafio aí? E aí, conversamos, nos alinhamos, tomamos muita cerveja. E aí, graças ao bom Deus, deu tudo muito certo. Conseguimos estar juntos. E aí, fizemos o planejamento estratégico para poder melhorar todas as situações, todas as áreas da empresa. Hoje a empresa já conta com um corpo de funcionários, já tem alguns investimentos. Hoje a Pantanal já são 3 unidades de negócio. Hoje a Pantanal já está expandindo para outras unidades de negócio. Então foi um negócio assim que, em muito pouco tempo, assim, a gente conseguiu vencer bastante, graças a Deus. E, João, quando você chegou na Pantanal, o que você implantou? O que você percebeu de dificuldade que você falou assim: puta, peraí, que eu preciso melhorar nisso? A primeira coisa que eu caiu em mim assim foi: eu preciso levar para esse meu irmão que a gente vai vencer. E aí eu fiquei pensando como fazer isso, né? E aí nos estudos, né? Missão, visão e valor vem para isso. E como é que você implantou essa missão, visão e valor assim? Sentei numa mesa, peguei um papel, uma caneta, um caderno e perguntei para ele qual era a missão da vida dele com a Pantanal. E qual que era a visão. E isso ele foi falando naturalmente, assim, com muito carinho, assim. E fomos fazendo, sabe? E aquilo foi indo. Aí, beleza, entendemos. A partir desse momento agora, vamos começar a mexer com marketing, estratégia, gestão, planejamento e vamos para cima. Vamos entender que o meio ambiente também é um lugar de gestão, né? Sair e trabalhar com o meio ambiente e achar que, não, vou andar só no meio do mato. Não é isso aí, não. É muito mais, né, João? É muito mais. É sentar, ver números, criar um planejamento. Olha, agora eu preciso fortalecer uma determinada área, agora eu preciso fortalecer outra determinada área, agora essa determinada área. Tudo dentro de um planejamento. Fizemos PDCA e por aí vai. Vamos buscando uma administração, gestão. São ciências, né? Gente, por favor, ninguém estuda à toa, né? Ciência, ela tá aí, né? Ninguém ia criar uma universidade de administração se não tivesse necessidade, tá? Então... Exatamente. Então, busque o conhecimento, que vai te ajudar muito. Essa é uma dica super importante, né, João? Porque às vezes as pessoas falam assim: não, eu vou montar o meu negócio. Só que muitas vezes não quer ir lá estudar, né? E precisa ter esse conhecimento de base para poder saber como guiar, né, João? Precisa, porque, assim, excelentes boleiras não sabem fazer excelentes negócios. Não é bem assim, né? Se ela for uma boa gestora, né? Então, o que acontece? Você sabe fazer uma coisa, aprenda a fazer outra, né? Eu tive uma conversa com a Alessandra, uma amigona minha hoje, na hora do almoço, e a gente tava falando a respeito disso dentro de algumas áreas, né? E uma delas que a gente citou é a área hospitalar, né? A gente tava falando sobre isso, né? Normalmente um gestor de um hospital é um médico, né? Mas se ele não fizer um curso de gestão, como que ele vai fazer gestão hospitalar, né? Então é importante. E, João, qual que é o diferencial hoje da Pantanal? A Pantanal, hoje eu posso dizer que o nosso maior diferencial é a maneira que a gente vê o mercado. A gente entendeu que a gente consegue trazer para o cliente uma solução completa de várias áreas, sempre pensando
em estabelecer um relacionamento mútuo. Ou seja, a gente trata cada cliente de maneira individual. Porque cada um tem a sua necessidade ambiental. Nós temos uma unidade de negócio hoje na Pantanal, são 3 unidades de negócio. A Pantanal Ambiental, a Pantanal Análise e a Pantanal Água. A Pantanal Ambiental é a consultoria de meio ambiente. A Pantanal Água, ela faz o monitoramento de poços artesianos. E a Pantanal Laboratório é um laboratório de análise de água. Então, a gente criou tudo isso para poder trazer uma solução completa para o cliente. Não adiantaria, por exemplo, alguém fazer um exame médico e não levar o resultado no médico. Não adianta você ir fazer um exame de sangue e não ir no médico. Então, o que a Pantanal traz hoje? Ela traz o exame e ela traz o médico no mesmo momento. Então, é isso que seria o nosso maior diferencial. É tratar cada caso como uma consultoria individual. E, João, você tem funcionários hoje, né? Como é que foi chegar nesses funcionários? Como é que foi contratar esses funcionários para que eles integrassem a Pantanal? Olha, eu tenho uma particularidade com relação a isso, porque eu crio muita empatia com as pessoas, assim, né? Então, eu não busco grandes profissionais, eu busco grandes potenciais, eu acho. Porque quando a gente fala de grandes profissionais, assim, já formados, de muita carreira e tal, eu falo assim, nossa, será que esse cara vai pensar fora da caixa, né? Eu falo assim, nossa, esse cara vai chegar aqui, ele vai... aquela máxima, né? Na outra empresa eu fazia assim, né? Nossa, meio que assim. Eu falo, é? Que legal, hein? Eu faço assim, por isso tá aqui, né? Então, foi mais cada caso foi um caso muito particular. A Pantanal, hoje, a gente tem coletores que fazem coleta na rua, a gente tem equipe de laboratório que são responsáveis pela parte de análise, nós temos uma parte administrativa, comercial. Então, cada caso é um caso, foi um perfil específico. Eu acho que eu aprendi muito isso no meu decorrer do tempo de gestão, assim. Que eu vou contratar um profissional para ficar no laboratório que ele é totalmente elétrico, assim, sabe? Super dinâmico. Esse cara, uma hora ele vai ficar meio estabanado, vai fazer alguma coisa que não vai dar certo, sabe? Coisas assim. Então, eu fui analisando cada perfil e nesse perfil fazendo entrevista com o pessoal e entendendo, mas também não foram todos ao mesmo tempo, né? Como eu disse, foram áreas que foram melhorando dentro da Pantanal, cada um na sua hora. E, João, o sucesso de uma empresa também depende do gerenciamento e da gestão desse pessoal, né? Sim. E eu falo assim que a Pantanal, um dos nossos DNAs também é o seguinte, nós somos uma empresa de amigos para amigos, né? A gente todos que trabalham lá, a gente se gosta muito. Eu chego na empresa, a gente faz questão de um abraçar o outro. A gente Mas em pandemia não pode, João. Não, hoje a maioria já está vacinada. Ah, então tá bom. Aliás, nós somos da área de saúde, né? Então, nós tivemos a felicidade de ser um dos primeiros a serem vacinados, né? Porque como que ia tomar água, né? Fazer análise de água, né? Principalmente com vírus, esse tipo de coisa, né? Então, lave as mãos, mas a água tá boa pra você lavar a mão. Verdade, né? Verdade. Então, foi uma das primeiras coisas aí. Mas, mesmo fora da pandemia, ou depois da vacinação e tal, a gente sempre foi muito carinhoso um com o outro, sabe? E esse carinho, eu falo para você empreendedor, viu? Tenha carinho com todo mundo que trabalhe com você, que eles vão ter com seus clientes. Se você não tiver carinho com o pessoal que trabalha com você, você vai ter um momento de desprazer com o seu cliente. Porque toda vez que o seu funcionário, ou nem o chamo de funcionário, desculpa, tá, pessoal? Toda vez que uma pessoa que trabalha com você tiver de mau humor, nossa, como ela vai tratar uma pessoa bem? E isso também é uma coisa que eu falo muito para todo mundo. Você não tá bem, não é um dia bom seu. Nós somos uma empresa de serviço, a gente tem que entregar o nosso melhor. A gente não entrega produto. Quando você tá bem,
Eu não tá bem numa empresa que vende copos. Ok, né? Ok, beleza, não tô bem, tá aqui o copo. Ó, não, beleza, ó, hoje eu não tô muito bem. Mas quando você vende serviço, quando você fala a respeito de um problema, de uma pessoa, a maior virtude é escutar. É escutar. E escutar e gerar empatia e entender, se colocar no lugar do cliente, né? E se você não tá bem, você não vai conseguir fazer isso. Então, uma das coisas que a gente faz é muito assim: olha, hoje eu não tô muito legal, então tranquilo, se alguém ligar aí, você passa pro outro, o outro atende. Olha, se você for precisar atender, vai ele hoje. É meio que assim, tranquilo, para a pessoa performar no seu melhor. Nesse mundo de empreendedorismo e também por trabalhar com serviço, eu nunca achei legal aquela história do cara que entra às 8, sai às 5, entra às 8, sai às 5, entra às 8, sai às 5, né? Meio que assim, né? Entra às 8, vai almoçar meio-dia, volta 1, sai às 5. Beleza. Mecânico, né? Automático. Eu sou a favor do cara que produz. Você produziu, performou? Beleza. Ó, performei ontem, hoje ontem o negócio foi tão louco que hoje eu dou cabeça pra pensar em nada. Beleza, você tem o direito. Performa, entrega resultado. Entregou o resultado? Ótimo. Não entregou o resultado? Se esforce mais, por favor. Tá precisando de alguma ajuda? Podemos ajudar? Podemos buscar conhecimento, né? Montar uma estratégia diferente para você, para essa situação. Cada caso é um caso até dentro da empresa, né? Exatamente. Cada caso é um caso até dentro da empresa. Então, sentar e analisar aquilo, ver como melhorar aquilo. Então, isso é importantíssimo. João, a gente está chegando ao fim, mas antes de encerrar, já se acredita que passou tão rápido assim? Nossa, eu ficaria, mas nem tomei água ainda. Pois é, você viu só? Tem muita gente que está querendo fazer consultoria, até porque a consultoria tem entrado muito em moda, né? Sim. Que dica que você dá para quem quer fazer uma consultoria? Para quem quer fazer uma consultoria? Para quem quer fornecer uma consultoria, melhor dizendo. Não quem quer fazer diferente, né? Não, claro. Primeiro, tenha competência, né? Seja muito bom profissional naquilo. Então, só para ter uma ideia, o Marcos, ele é mestre em biologia, né? Então, seja muito, muito bom naquilo. Seja mesmo. Seja o profissional que não vai fazer... né? Da tela azul, né? Não vai fazer isso. E a outra coisa é assim, escute. Depois você resolve. Escute, acalme, pense e depois você resolve. Consultoria, ela é assim. Quando você sai fazendo alguma coisa sem estudar, sem escutar, sem ver o problema, muito provavelmente você vai ter que refazer. Certeza. João, vamos fazer um bate-bola agora bem rapidinho. Bora. Em uma frase, em poucas palavras, empreender é? Amar. Sempre. Sempre. E o seu maior desafio, qual foi, João? O maior desafio? Posso falar que o meu maior desafio é o amanhã. É o amanhã. Porque... tudo que passou, já consegui vencer. E a sua maior dificuldade, qual foi? Minha maior dificuldade? Minha maior dificuldade foi dar a volta por cima. Quando? Quando aconteceu o negócio da empresa. E, João, qual que é o seu sonho? Meu sonho? Eu sonho demais. Eu falo que se eu pudesse, eu comprava uma beliche só pra sonhar mais alto cada vez, assim, sabe? Mas o meu sonho é conseguir tornar a Pantanal uma grande, mas muito grande empresa para poder ajudar muita gente. E transformar o meio ambiente melhor? Isso é a consequência da Pantanal. Esse é o nosso DNA, né?
Então, fala assim, a gente tem um carinho tão grande, só pra você uma passagem assim, o Marcos, ele tem tanto carinho pro meio ambiente que na hora que a gente vai fazer reconhecimento de árvores, tem que colocar uma etiqueta. E quando eu cheguei lá, ele falou assim, vamos colocar a etiqueta, e eu, tecnologia, coloquei código de barra e tal. Aí ele falou, como que nós vamos pôr? Eu perguntei, como que vamos pôr a etiqueta? Ele falou, vamos amarrar um barbante e tal, né? Desculpa. Aí eu fiz assim, não, vamos pôr um prego, ué. Aí ele fez assim, pôr um prego na árvore, você é louco? Então a gente é apaixonado pelo meio ambiente, né? Ele, principalmente, assim, então, consequência, é o resultado da Pantanal. A gente trabalha para melhorar o meio ambiente e resolver as demandas que ocorrem dos nossos clientes para poder deixá-los cada vez mais tranquilo e para que os filhos dele possam ver tudo isso que Deus criou aí, que é tão bonito. João, foi um prazer te receber aqui no podcast Chefe de Si. Eu acho que a gente teve tanta história que daria até para mais um podcast, hein? Não tem problema. Pode convidar. Tô aqui, a hora que quiser. Quem sabe a gente ainda não faz mais um aí. Vamos conversar mais sobre vendas, que eu sei que você é um especialista nisso, né? Essa foi uma grande jornada na minha vida. João, muito obrigada, então. De nada. E a gente vai ficando por aqui. Para você que seguiu, que acompanhou esse podcast com o João, continue seguindo nas nossas redes sociais. Vai ter muita novidade ainda sobre empreendedorismo. Então, segue lá. @podcast Chefe de Si no Instagram, facebook.com/podcast Chefe de Si. Procure a gente também no YouTube para você assistir o podcast. E o podcast também pode ser ouvido nas principais plataformas de áudio, no Deezer, no Spotify e no Google Podcast. Eu te espero no próximo. Até mais!